Oi, então vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre o escritor Machado de Assis. Machado de Assis foi um escritor brasileiro e um dos nomes mais importantes da literatura do século XIX. Ele escreveu poesias, contos e romances. Foi também jornalista, teatrólogo, crítico de teatro e crítico literário. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na Chácara do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Foi o primeiro filho de Francisco José de Assis, um decorador de paredes, e da imigrante portuguesa Maria Leopoldina. Machado fez seus primeiros estudos na escola pública do bairro de São Cristóvão. Tornou-se amigo do padre Silveira Sarmento e o ajudava nas missas, familiarizando-se assim com o latim. Quando tinha 10 anos, perdeu sua mãe. Viúvo, seu pai saiu da chácara e foi morar em São Cristóvão. Logo passou a viver com Maria Inês da Silva, só vindo a se casar-se em 1854. Sua madrasta trabalhava como doceira em uma escola e levava o enteado para assistir algumas aulas. À noite, Machado ia para uma padaria local onde aprendia francês com o forneiro. À luz de velas, Machado lia tudo o que passava em suas mãos e já escrevia suas primeiras poesias. Em busca de um emprego com 15 anos, conheceu Francisco de Paula e Brito, dono da livraria, do jornal e da tipografia. No dia 12 de fevereiro de 1855, o jornal Marmota Fluminense trazia na página 3 o poema Ela, de Machado de Assis. Daí por diante não parou de escrever na Marmota e de fazer amizades com políticos e literatos frequentadores da livraria, onde o assunto principal era a poesia. Em 1856, Machadinho, como era conhecido, entrou para a imprensa oficial como aprendiz de tipógrafo, mas além de mau funcionário, escondia-se para ler tudo que lhe interessava. O diretor decidiu incentivar o jovem e o apresentou a 3 importantes jornalistas: Francisco Otaviano, Pedro Luiz e Quintino Bocaiúva. Otaviano e Pedro dirigiam o Correio Mercantil e para lá foi Machado de Assis, em 1858, como revisor de provas. Colaborava também para outros jornais, mas ganhava pouco e estava sempre sem dinheiro. Com 20 anos, Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, capital política e artística do Império. Além de escrever sobre todos os assuntos e manter uma coluna de crítica literária, Machado tornou-se o representante do jornal no Senado. Machado também escrevia no Jornal das Famílias, onde suas histórias inconsequentes e açucaradas eram lidas nos serões familiares. Em 1864, Machado de Assis publicou Crisálidas, uma coletânea de seus poemas. O livro foi dedicado a seus pais, Maria Leopoldina e Francisco, que morrera naquele ano. Em 1867, o imperador concedeu a Machado o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa, por serviços prestados às letras nacionais. No dia 8 de abril, Machado foi nomeado ajudante do diretor do Diário Oficial, iniciando sua carreira burocrática. Em 1868, ele conheceu Carolina Xavier de Novaes, uma portuguesa culta, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes, que lhe revelou os clássicos lusitanos. No dia 12 de novembro de 1869, o casamento de Machado e Carolina é realizado, tendo como testemunhas Arthur Napoleão e o Conde de São Mamede, em cuja residência se realizou a cerimônia. Ainda em 1873, ele foi nomeado primeiro oficial da Secretaria da Agricultura e 3 anos depois assumiu a chefia da seção. Em 1881, Machado de Assis publica o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marca o início da fase acentuadamente realista de sua obra. A obra havia sido publicada no ano anterior em folhetins da Revista Brasileira. Em 1896, fundou com outros intelectuais a Academia Brasileira de Letras, nomeado para a cadeira número 23, tornando-se em 1897 seu primeiro presidente, cargo que ocupou até a sua morte. Na entrada do prédio há uma estátua de bronze do escritor. Em sua homenagem, a academia chama-se também Casa de Machado de Assis. Em outubro de 1904 morreu sua esposa Carolina, companheira de 35 anos, que além de revisora de suas obras era também sua enfermeira, pois Machado de Assis tinha a saúde abalada pela epilepsia. Após a morte de sua esposa, o romancista raramente saía de casa. Em homenagem a sua amada, escreveu o poema A Carolina. Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. Em seu velório compareceram as maiores personalidades do país.
Rui Barbosa, um dos juristas mais aplaudidos da época, fez um discurso de despedida com elogios ao homem escritor. Levado em uma carreta do arsenal de guerra só destinada às grandes personalidades, um grande cortejo fúnebre saiu da academia para o cemitério de São João Batista, onde foi enterrado. Machado de Assis teve uma carreira literária ininterrupta, produziu de 1855 a 1908. Escreveu poesias, romances, contos, crônicas, críticas e peças de teatro. O ponto alto de sua produção literária é o romance e o conto, onde se observa duas fases. A primeira fase das obras de Machado de Assis apresenta-se presa a algum aspecto do romantismo, com uma história cheia de mistérios, com um final feliz ou trágico e uma narrativa linear. Apresenta também traços inovadores, como uma linguagem menos descritiva, menos adjetivada e sem o exagero sentimental. As personagens têm um comportamento não só movido pelo amor, mas também pela ambição e pelo interesse. São dessas fases os romances A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia. A segunda fase das obras de Machado de Assis inicia-se com Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde retrata a miséria humana, indo até seu último romance, Memorial de Aires, e o Livro da Saudade, escrito após a morte de Carolina. É nesse período que se encontram suas mais ricas criações literárias. Diferente de tudo quanto havia sido escrito no Brasil, Machado inaugura o realismo brasileiro. O estilo realista de Machado de Assis difere de seus contemporâneos, porque ele aprofunda-se na análise psicológica dos personagens, desvendando a fragilidade existencial na relação consigo mesmo e com os outros personagens. São dessa fase os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borda, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador era um defunto que resolveu distrair-se um pouco saindo da monotonia da eternidade, escrevendo suas memórias, livre das convenções sociais, pois está morto. O narrador fala não só da vida, mas de todos os que com ele conviveram, revelando a hipocrisia das relações humanas. As grandes personagens femininas das obras de Machado de Assis ou são adúlteras ou estão a ponto de ser, como Vigília de Memórias Póstumas, que repele Brás Cubas quando podia casar-se com ele, mas torna-se sua amante depois que está casada com um outro homem mais importante na escala social. Sofia, protagonista de Quincas Borba, fica no limiar do adultério, tentando o pobre Rubião até levá-lo à loucura para tirar dele seu último centavo e assim enriquecer seu esposo. Capitu, sua heroína mais famosa, personagem de Dom Casmurro, é o protótipo de mulher dissimulada que engana vilmente o marido ou parece enganá-lo, de acordo com a interpretação do narrador. Apenas Fidélia de Memorial de Aires é a mulher honesta e fiel, como seu próprio nome sugere. Alguns dos melhores contos realistas contidos nesses livros e que abordam os mais diversos temas são As Cantigas de Espousais, que conta a desesperada busca de expressão, Noite de Almirantes, que é uma análise de uma desilusão amorosa, Trio em Lá menor, que conta o anseio pela perfeição, O Alienista, que conta o problema da loucura, Missa do Galo, que conta o despertar do adolescente para o amor, e A Teoria do Medalhão, que conta como vencer na vida sem fazer força. O escritor Machado de Assis é uma figura tão importante para o nosso país que a sua biografia foi escolhida para figurar no artigo A Biografia das 20 Pessoas Mais Importantes da História do Brasil. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.